E aí, gente, hoje eu venho trazer para vocês a conclusão do primeiro semestre cursando Medicina Veterinária. E aí, vocês estão curiosos? Como será que foi as provas? Como será que foi as coisas? Primeiro, a gente vai começar, eu anotei porque faz tempo que eu não posto vídeo, então eu não quero esquecer as coisas, né? Quero contar pra vocês todo o processo do meu sofrimento até aqui. Primeiro eu quero começar com uma pergunta que me fizeram em relação a como eu estudo, né? Tipo, o que eu faço? Como que eu faço? A gente precisa testar. Pra cada pessoa, alguma coisa vai funcionar. Então vai testando, por exemplo, tem quem se dê bem com resumo. Tem os mapas mental, dá uma pesquisadinha que você vai ver como funciona. A gente teve que fazer um pra genética, o professor pediu. Eu me dei bem com a lousa. Eu gosto de explicar. Quando eu explico alguma coisa, entra mais fácil na minha cabeça. Então, eu comprei aqueles quadros brancos que vende no Mercado Livre, na Shopee. Aí, eu vou escrevendo, né? Aí depois eu vou explicando. Conforme eu vou escrevendo, eu vou explicando pra ninguém. Às vezes pode ter minha mãe, às vezes não. Às vezes tem uns gatos, às vezes não. E eu só vou escrevendo e explicando pra mim mesma. Porque assim, a minha cabeça, ela fixa o que eu tô escrevendo ali e o que eu tô me explicando. Também pra anatomia, eu fiz... A gente tem acesso a um relatório. Então, no relatório tem, por exemplo, uma escápula. Aí eles numeram vários pedacinhos da escápula que tem o nome. E tem um nome lá escrito, né? Por exemplo, 1 a espinha da escápula. Aí tá lá, 1 na espinha da escápula e o número 1 embaixo escrito espinha da escápula. Aí eu peguei esse desenho, coloquei os números e aí eu fiz tipo provinha, entendeu? Pra mim escrevendo, por exemplo, número 1 é o quê? Aí eu escrevo com a minha mão lá, a espinha da escápula. Deu certo, deu pra memorizar. E basicamente é isso. E outra coisa legal são você assistir vídeo. Não tem como você fazer uma faculdade, isso eu aprendi agora, sem você assistir outras aulas. Porque na aula acontecem muitas coisas, né? Tem gente conversando, o professor fala alguma outra coisa, entre outros assuntos. Não dá tempo dele passar tudo, então não é tudo que você vai absorver ali. Bom, então assiste outros vídeos, procura isso na internet, no YouTube tem muita coisa mesmo. E pelo que o pessoal lá da faculdade falou, tem até uma versão da Netflix, mas sendo pra quem cursa medicina veterinária, né, que tem vários temas. Eu ainda não testei isso. Agora eu ainda não achei necessário, que com o YouTube eu tenho me virado. Mas no futuro, quem sabe, né? Só achei o valor muito alto. Pelo que os meninos falaram, é R$90 por mês pra você acessar. É um tanto, né? Consideravelmente grande, mas dependendo da matéria ou do semestre que você tá, pode ser que te ajude e vale a pena. Também tem vários cursos no meio disso. Curso de primeiros socorros, curso de não sei o que lá, curso de não sei o que lá. Não sei se te ajuda, mas se você estiver cursando medicina veterinária, tem um professor, e acho que até para quem cursa biologia ou quem tá fazendo bioquímica, genética também. O canal dele chama Biologia com Samuel Cunha. É o melhor canal que eu já vi. Ele explica tudo muito claro e muito fácil e ele te dá possibilidades do que vão cair na prova. Tipo assim, se você tá cursando pra prestar um vestibular, se você tá na escola, se você tá na faculdade, ele te dá todas essas possibilidades. Ele fala, né? Todas essas possibilidades ele te dá. Então, ele te ensina de uma forma tranquila tudo que você tem que saber sobre a matéria. Então, lá eu consegui estudar bioquímica e genética. Mas ele separa por tema, né, os vídeos. Então, talvez você pesquisando, você ache algum tema que você precise. Não é tudo que eu encontrei lá, da medicina veterinária, né, tipo, das matérias que eu fiz. Mas essa parte de bioquímica e genética foi top. Agora, vamos lá. Vou contar pra vocês, na linha do tempo, o que foi acontecendo.
Começou com as provas, as regimentais, né? Que lá na faculdade é difícil até mesmo para os meus amigos entenderem como funciona isso, né? A gente tem a A1 e a A2. A A2 vem primeiro. A A2, ela é uma avaliação que o professor escolhe qual a forma que ele vai dar. Entre seminário, entre trabalho, entre provas. E a gente faz a A2 primeiro. Então, a A2 nessa etapa já tinha ido. Que foram aquelas duas que eu perdi, que eu falei pra vocês que eu perdi, né? Por causa da dengue. Genética e anatomia. Aí, beleza. Aí a gente começou a parte da regimental, que é a A1. A A1 é uma prova que a faculdade aplica com os professores, que vale 5 pontos, para complementar a A2, que vale 5 pontos. Então, 10 pontos. Pra gente passar, a gente tem que tirar 6, que é a média da faculdade. Então, começamos essas provas, aí chegamos na parte de anatomia. Então, eu nunca tinha feito essa prova, eu só ouvia as pessoas comentarem que era super angustiante, que era um negócio que deixava nervoso, que não sei o que lá. Mas como eu tinha perdido por causa da dengue, eu não sabia. Aí, beleza. Eles dividiram essa A2 em 2 etapas. A prova prática e a prova teórica. Então, primeiro a gente faz a prova teórica. Então, vai todo mundo pra sala e faz a prova. A prova vale 2,5. Então, 2,5 da prática e 2,5 da teórica. Beleza. Fiz a prova teórica, beleza. E a gente vai pro complexo. Então, o professor, ele espera todo mundo, espera entre aspas, todo mundo chegar no laboratório, né? Ele tenta ser o último, mas, por exemplo, se você se atrasar ou for comer ou fazer alguma coisa e chegar depois, você não faz. Então, tem que tomar cuidado. Tem que sair direto da prova pro complexo veterinário. Aí, beleza. Fomos no carro, todo mundo com o Paulo, de boas. Chegamos lá e ele vai chamando por nome, né? Então, na ordem da lista, ele vai chamando. Como o meu nome tem um acento, eu sempre fico por último. Acho que o sistema não sabe ler que letra é quando tem um acento. E ele joga pro final da lista. Então, eu tive que esperar quase todo mundo ir. Eu digo quase, porque quando foi me dando um ciricutico, eu falei assim, eu não vou esperar, não vou ficar por último, porque pra ir embora daqui é um caos, né? Eu já contei pra vocês no episódio passado que ali não é um lugar bacana. Então, pensa, você é a última. Falei, não. E me enfiei lá no meio do pessoal e fui. Gente, o negócio mexe muito com o seu psicológico, né? A gente sabe que não tem a menor necessidade da gente estar tão aflito, tão angustiado, com tanta agonia pra uma prova, né? Mas eles criam uma atmosfera de pânico. Já começa lá embaixo esperando, o professor não deixa mexer no celular, não deixa ler livro, não deixa olhar caderno, não deixa nada. E se a pessoa pega no celular, se o celular toca, ele começa a virar no cão e falar que a pessoa não vai fazer a prova, já quer expulsar o povo de lá. Sabe aquele negócio que você começa a palpitar assim, você fala assim, meu Deus do céu, vou desmaiar e cair dura aqui, sabe? Aí cria uma fila pela ordem da lista e vai subindo, né? Porque a gente entra pelo estacionamento pra subir até os laboratórios. Aí, beleza, entrei nessa fila, né, no meio. E a gente vai subir nas escadas. Aí eu fui junto com a Rose, né, uma moça que mora aqui perto. Aí a gente ficou no corredor. Tem os 2 laboratórios, um desse lado e um desse lado. E a gente aqui no corredor. Aí, gente, quando vai sair alguém, tem que virar de costa. Você não pode ter contato visual com as pessoas que estão saindo, porque aparentemente a nossa telepatia deve funcionar. Porque você olhar pra cara da pessoa já quer dizer que você tá falando alguma resposta. Você ama. Do que a gente também nem sabe, né? Entendem? Aí viramos tudo de costa. Aí o meu coração já, tipo, como é a minha primeira vez, assim, eu fiquei muito aflita e muito nervosa, que eu comecei a bugar. A cabeça já não sabia mais nada do que eu sabia. Aí, beleza, né? Eles colocam você numa fila. Pode ser tanto com um professor como o outro. E tem sempre um professor que é mais embaçado do que o outro, né? Aí eu já entrei na fila do professor embaçado. Aí eu falei assim, mano, tenho que virar de costas. Eu tô na fila do professor embaçado. Já tô passando por isso tudo. Daí já foi me dando um negócio estranho. Beleza. Aí o cara falou assim, ó, pode vir, agora eu vejo vocês. Aí vocês entram assim. Aí tem as mesas. Tem tipo um biombo no meio que separa uma peça da outra. Quando eu falo peça, por exemplo,
uma coxa, um gato, com um alfinete minúsculo, com uma ponta colorida, alfinetado lá no negócio que ele quer que você escreva, ou músculo, ou osso, tanto faz. Entendeu? Aí ele te dá a prova tá lá, né, na mesa, aí ele fala assim, ó, põe o seu nome e você tem que ver a cor do alfinete e qual pergunta ele representa. Por exemplo, eu poderia começar na mesa 4 e não na mesa 1, entendeu? Aí eu tenho que olhar a questão número 4, a cor do alfinete que tá lá, e escrever que músculo que é aquele ou que parte do osso é aquela. Depois ele grita, troca, aí você troca pro lado. Aí vamos supor, você tava na 4, eu vou pra 5. Aí no final tem a mesa do descanso, que não tem peça nenhuma, você só raciocina, tipo assim, tentando pensar em alguma coisa. Daí qual foi a primeira coisa que ele falou? Não esqueçam de escrever músculo e osso. Aí você tem 30 segundos pra olhar o alfinete e escrever o nome. Mas a primeira coisa que ele tinha dito, não esquece de músculo e osso. O que eu fiz? Não coloquei. Não escrevi músculo e não escrevi osso. Gente, é muito rápido. Então, o que eu fiz? Catei e fui escrevendo o que era. Aí eu pensei comigo, quando eu acabar, eu só coloco o músculo. Aí eu ia lá escrever músculo e osso. Porque ele ficava no troca. Aí eu tinha que olhar o que tava ali, troca. Eu tinha que olhar o que tava ali. Então não dava tempo de escrever músculo tal. Na minha mente ia dar certo escrever depois. Porque até tinha o final lá que era onde eu ia pensar. Então quando eu fosse pensar eu escreveria. Só que no que eu fiz, eu pensei, eu não escrevi. Eu não escrevi o que era músculo ou osso. Eu só fiquei tentando lembrar as coisas que eu esqueci. Que eu não lembrava o nome. Aí ele falou, acabou. Me dá a prova. Aí eu peguei, dei a prova pra ele. Beleza. Aí depois que eu entreguei a prova pra ele, foi que eu lembrei. Eu não escrevi músculo, eu não escrevi osso. E agora? Ele falou que não ia considerar. E realmente ele não considerou. Então eu só tive nota na parte teórica. Na prova prática eu não tive nota porque eu não escrevi nem osso e nem músculo. Daí vocês já podem entender o meu desespero vindo pra casa, né? Eu fiquei pensando, eu já não tenho nota, agora eu não tenho nota mesmo. Por quê? Eu não escrevi. Eu vou depender da parte teórica, e mesmo assim vale 2,5. Quem passa com 2,5? Ninguém, né? Beleza. Aí, vamos entrar nas solicitações que eu abri com o atestado que eu tinha de dengue. Abri, gente, sem brincadeira, umas 7 solicitações na central do aluno. As primeiras que eu abri foi logo depois que eu fiquei melhor. E tive que pagar R$25 a taxa, porque assim, você não tem uma instrução tão clara do que você tem que fazer quando isso acontece. Tanto que eu não fazia ideia. Aí fui abrir tudo que tinha de possibilidades e pensei comigo, bom, alguma dessas vai dar certo. Depois eu vejo que eu faço com o valor das taxas, porque lá você pode fazer uma solicitação de reembolso. Então eu pensei, quando é indeferido, eu abro essa solicitação de reembolso, beleza. Abri tudo que deu. E já tinha conversado com os professores, né? Um dos professores de anatomia mesmo tinha dito que era por conta deles e que eles decidiriam se sim ou se não, e que já estava combinado que isso não aconteceria, né? Em hipótese alguma, teria uma substitutiva. Beleza. Aí, saiu as respostas, né? A maioria delas foi deferido. Mas uma que eu abri, deu deferido. Aí eu pensei comigo, caraca, graças a Deus, vou conseguir fazer as provas, vai dar tudo certo. Aí eu comecei a ler. O objetivo dessa abertura, dessa solicitação, basicamente era pra gente conseguir com que tivesse a eliminação das faltas durante o período de que eu estava com dengue. Então, do dia, sei lá, 4 até o dia 9, eu teria o abono dessas faltas. Aí eu teria que fazer um trabalho, entregar para os professores, e então as minhas faltas seriam anuladas.
Só que eu foquei na prova, eu não queria negócio de falta, entende? Eu não ia reprovar por conta das faltas, minhas faltas estavam ok, beleza, tudo bem. E bem lá embaixo, eu vou mostrar pra vocês aí, tá escrito que a avaliação fica a critério do professor. E o que a gente já sabia, já era sabido disso, de que eles não fariam isso, não teria uma substitutiva. Então, o que eu tentei foi ir atrás do professor de genética, né? Porque eu contei pra vocês em algum episódio desse que ele teve uma paralisia. Então, ele sabe o que é você ter um problema de saúde e a faculdade, o jeito que eles resolvem as coisas, como é difícil. Mandei e-mail pra ele, conversei e ele falou pra mim assim, ó, eu vou entregar a prova, né? Porque eu já tinha feito a prova dele, a regimental, que vale 5. E aí a gente conversa, né, na sexta-feira. Eu falei, não, beleza. Ele falou que ia aplicar, que ia dar alguém pra aplicar e a gente combinaria tudo quanto a isso. Então eu fiquei mais aliviada porque pelo menos essa ia dar certo. Aí a gente foi pra sala, né? Conversei com ele, ele falou assim, ó, você não quer ver a sua nota? Porque aí dependendo da sua nota você nem precisa fazer essa prova. Aí eu dei risada, né, tipo assim, tá, vamos lá, né? Aí fiquei esperando ele chamar por ordem alfabética lá da lista, que eu sou sempre a última. E ele chamou meu nome e eu passei na matéria sem a necessidade de fazer essa prova. Aí ele olhou pra mim e falou assim, bom, você passou, você quer fazer a prova? Aí eu fiquei pensando assim, eu não queria ter uma nota... passar raspando, né? Eu queria que a minha nota fosse uma nota, mas eu também fiquei pensando assim, deixa de ser otária. Porque se já passou, vai ficar caçando assunto, né? Pelo que ele comentou, eu perderia a avaliação, o seminário e o relatório, e essa nota substituiria. Mesmo que eu não for bem, a nota vai ser substituída. Então, existe um risco entre eu ir bem ou não. Eu não me garantia? Me garantia, mas... para que eu correria esse risco, não é verdade? Então eu falei pra ele, não, é nóis, não precisa me aplicar essa prova, eu já passei, tá tudo bem. Fiquei só com essa prova de anatomia, né? Aí beleza, aí a gente veio pra casa, tudo, e foi saindo as notas. Conforme foram saindo as notas, saiu a nota de anatomia. Então eu não fui bem, porque eu zerei na prova prática e... tirei uma nota na prova teórica, mas 1,0 com uma nota, que era no máximo 2,5, eu não ia passar. Com a resposta deles referente às faltas, né, que ficaria a critério do professor, eu não quis tentar entrar em contato com esses professores de anatomia, porque a primeira conversa com um deles sozinho foi boa. Eu tive uma resposta positiva, mas depois que eu tentei os outros 2 juntos, que eles são 3, foi bem desgastante. Eu achei que... gente, foi tipo uma humilhação. Sabe quando você tá se humilhando e você tá pagando pra ser humilhado? Foi basicamente isso. Então eu pensei comigo, mano, eu não preciso disso. Eu não preciso me humilhar dessa forma pra fazer uma prova, né? Então eu não entrei em contato mais, deixei quieto, né? Falei, beleza, não vai fazer, não vai fazer. Com a resposta deles, eu fui atrás pra ver se eu teria como entrar juridicamente pra fazer essa prova. Aí a gente entra num ponto que a gente tem um costume de assinar as coisas e não prestar atenção no que a gente tá assinando. Mas não pelo fato de, não, eu não vou assinar. Mas pelo fato de você ter ciência do que você tá assinando e, por exemplo, numa dessa, você não passar por isso. Você saber que você não tem o direito de fazer a prova e acabou. A gente tem um manual do aluno. No manual do aluno, existe N possibilidades, de N coisas que podem acontecer e tudo está escrito lá. Então, dentro desse manual do aluno, eu vou colocar aqui para você, tá escrito que o professor decide se vai aplicar ou não a prova. Então, juridicamente não tem o que ser feito. Tá escrito lá e eu assinei que eu concordava. Vocês entendem no ponto que eu quero chegar? Então, não teve o que
ser feito. Foi basicamente isso. Primeiro saiu a prova de bioquímica, a nota, né, final. Gente, eu vou falar pra vocês, é um sentimento desesperador, porque a gente tem um grupo da sala inteira, e aí começa assim, ó, sai a nota, sai a nota, sai a nota, sai a nota, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí você já entra em pânico e pensa assim, caraca, eu vou ter que entrar na área do aluno, ir na prova, olhar pra ver se tá escrito aprovado ou não, né? Então saiu a prova de bioquímica. Graças a Deus, gente, eu estourei. Eu estourei assim num nível que eu mesma fiquei passada comigo. Essa é a matéria mais difícil que a gente tem dentro desse semestre. E eu passei com folga. Lá o professor explicou que teve poucas pessoas que passaram. E eu tava dentro de uma delas, então eu fiquei muito feliz. Porque quando eu fiz engenharia, eu não tinha notas assim. Ela passa com... Não, eu passava raspando em tudo, assim, ó. As únicas matérias que eu tinha nota eram as matérias mais difíceis, porque eu sempre fui assim. As matérias difíceis, eu tinha notão, de sobra. E as matérias fáceis que eu achava que era fácil, tipo assim, essa é fácil, eu me lascava. Então, eu fechei bioquímica, graças a Deus, com 7,5. A média da faculdade é 6. Então, eu tenho 1,5. Gente, bioquímica, vocês entendem? Tudo por causa desse canal no YouTube que eu assisti e que foi maravilhoso, me ajudou muito. Eu até postei no Instagram, quem me acompanha no Instagram viu aí, que eu marquei esse professor que dá aula, muito bom. Aí saiu a prova de genética, que é aquela matéria que eu falei pra vocês que eu passei sem fazer a prova, mas eu passei por quê? Os dois critérios, né? A prova de regimental, que foi a última que eu fiz, eu tive 3 e pouco na prova. Quase 4. E essa aqui, eu tive ainda o seminário e o relatório. Então, não foi os 5 pontos zerados, entende? A prova valia 3. Então, eu tinha os outros 2 pontos. Então, eu passei certinho com 6 em genética animal, graças a Deus. Também passei em Sociedade e Território, que eu vou pôr pra vocês aí, que é uma matéria falando sobre as pessoas, e enfim, essas coisas. E teve biomoléculas. Também passei em biomoléculas e vou colocar a nota pra vocês. E agora entra a parte que eu quero contar pra vocês, que é a parte do déficit. Hoje a gente teve a avaliação final de anatomia e eu não fui. Hoje eu acordei pensando assim, eu acho que não, que eu não devo ir. E eu não fui. Porque eu acho assim, galera, como se trata de uma faculdade tão séria, eu passar em uma matéria sem o mérito, tipo assim, eu sei que eu perdi uma prova e eu fiquei com 0, então a minha nota substituiria esse 0. E eu teria que tirar uma nota muito alta, né? Eu teria que quase gabaritar a prova pra passar. Mas eu acho que eu preciso fazer de novo, sabe? Tipo, ter a chance de fazer as coisas certas, da forma certa, ter as provas certinho, fazer os trabalhos, as coisas certas. Porque desse jeito, não sei, o que vocês acham? Me conta aí o que vocês fariam. Eu não quis. Então eu deixei essa matéria como dependência, né, que eles falam que é DP. Que a gente vai encaixar em algum momento desses semestres que eu vou ter pela frente, pra mim fazer de novo. Eu quero fazer essa faculdade bem feita, eu não quero fazer de qualquer jeito, sabe? Tipo, eu aceitei esse 6 de genética porque é um mérito pra mim, porque eu não tive a prova. Então, caramba, eu consegui uma nota sem ter uma prova. Então, pra mim é legal. Isso é sinal de que eu sei o que eu tô fazendo. Agora, a anatomia, sinceramente, não sei. Então, eu preferi não ir, não fiz a prova, fiquei de DP em anatomia. Então, temos um déficit aí de uma matéria pra mim fazer no futuro. Se foi a finalização do primeiro semestre, eu espero que vocês tenham gostado de eu ter acompanhado até aqui. Pra mim foi uma virada de chave, assim.
eu fui uma pessoa cursando engenharia e eu tô sendo outra pessoa cursando medicina veterinária. É totalmente diferente. Quem eu sou hoje de quem eu fui, sabe? As coisas que eu trouxe, o que eu aprendi. Foi um semestre muito bom. Eu acho que eu aprendi muita coisa. Não achei justo essa escolha dos professores de como se a gente não fosse um ser humano, que não ficasse doente, que não... Como se todo mundo fosse picareta, sabe? Todo mundo tá ali na faculdade e não merece uma chance. Tá ali só pra engrupir, tipo assim, eu não fui e tô inventando história, sendo que eu tenho um atestado, sendo que todo mundo sabe que a gente tá tendo um surto de dengue, o quanto a dengue tá sendo difícil da gente sair. Não é uma coisa fácil, é uma coisa que derruba. E que talvez só quem tenha passado por isso, igual uma das meninas eu conversei essa semana que passou, ela falou, meu, agora eu entendo o que você tava falando. Porque, gente, é algo surreal, que só quando a gente passa, a gente tem noção. E eu fiquei bem chateada, assim, com essa parte, assim, sabe? De a gente ser nada. Porque é difícil você pagar, é difícil você ter o dinheiro, você desembolsar um valor tão alto pra uma coisa que pra eles é tipo assim, ah, dane-se, não vai passar, faz de novo. Mas não é simples. É psicológico, é dinheiro, é condução, é tempo, é muita coisa. Eu sei que fazer de novo, eu vou me tornar uma pessoa muito boa nessa matéria, mas talvez eles tenham empatado o meu semestre de ter sido tão bom, sabe? Porque eu acho que foi muito bom. Eu consegui me sair muito bem, sozinha, assim, sabe? Achei que foi incrível. Cada hora que saía a nota eu ficava mais surpresa comigo mesmo, tipo assim, nossa, caraca, estourei. Sempre que eu vou falar demais, eu fico querendo chorar pra nada. Que merda. Babado louco. Começo o semestre chorando e termino chorando. Foi muito difícil, eu acho. Eu tive que estudar muito. Fica aqui as palavras de uma mãe, né? Peraí, deixa eu subir. Orgulhosa. E eu sempre soube que quando ela se aplica a uma coisa, ela é inteira. Coração, corpo e alma e vida. E eu sei que ela tá vivendo os melhores momentos dela dentro do que ela ama. Entendeu? E eu fico orgulhosa dela. E é isso, turma. A gente tem que fazer as coisas, né? Depois de uma engenheira elétrica, tem que fazer a coisa que faz essas lágrimas descer. É o amor. E o amor é tudo, né? Até mesmo na faculdade de medicina veterinária, né, filha? Por isso que ela se... Gente, é isso. É muito louco. Você vê que tem dado certo. Tipo, eu pensei que... Eu encarei as coisas, mas eu não pensei que eu fosse me dar tão bem assim. Eu não sei o que vocês vão achar disso, mas eu acho que eu fui muito bem. Eu aprendi muita coisa. E eu vi que eu nasci pra isso. É louco isso. Quando você vê que você tá fazendo algo que tá dando certo, que não é... Você não tá dando cabeçada, tipo... Sabe? Você tá dando cabeçada, dando cabeçada, dando cabeçada. E por isso que eu não quis fazer a prova de anatomia. Eu vou passar de qualquer jeito? Eu não quero passar de qualquer jeito. Quero fazer as coisas bem feitas, porque no final eu vou estar lidando com animais, não é qualquer coisa. Não é, ai, passei, graças a Deus, pronto. Eu tenho que passar de verdade, sabe? E é isso, mas eu acho que se eu tivesse feito essa prova eu tinha ido bem. Porque aí eu não teria entrado em pânico no fim. Eu teria entrado em pânico no começo, daí na outra eu já saberia mais ou menos o que me aguardava. Por isso que vale a pena esperar. Gente, mas é uma situação assim, pavorosa. Você tem que ter um psicológico muito grande, ele sai ser uma coisa tão horrível e é uma coisa séria, mas não precisa desse jeito estranho de aplicar prova, sabe? Aplicar a prova teve um jeito estranho, mas na hora de ensinar ninguém quis. Não, aí a gente entrou nessa treta no grupo, né? Falando sobre
os métodos, porque o que se espera é que dentro do laboratório... Não tô justificando a minha falta de nota por conta dessa coisa. Eu tô expondo pra vocês as minhas coisas, o que eu penso. Quando você tem o primeiro contato, porque, gente, é o primeiro contato nosso. Foi difícil psicologicamente você ver um corpo de um gato lá, sem pele, só os pedaços, o cheiro, sabe? Aquela coisa toda. E a pessoa não ter a empatia, assim, a mentalidade de tipo assim, ó, vou mostrar pra eles o que é cada coisa. Depois que eles virem no laboratório, eles vão vendo por conta própria. Pô, isso aqui é um fêmur, isso aqui é um... Isso aqui não sei o que, isso aqui não sei o que lá. Ó, essa parte aqui é a espinha da escápula. Não, tinha um desenho. E o desenho e uma coisa real não é a mesma coisa. Representa algo, mas quando você vê um alfinete lá em cima do músculo, você fica pensando assim, caraca, velho, que músculo é esse? Entendeu? Você sabe que é um glúteo, por exemplo, mas você não sabe que divisão que tá ali. O que é, essa parte é um glúteo médio, que parte que é o outro glúteo. Você não sabe. Então, pra mim, essa parte foi muito difícil. Eu sei que eu teria acertado bastante coisa da prova se eu tivesse escrito músculo, mas não escrevi. Nem osso também. Mas isso não me desmotivou, porque eu acho que a gente vai ter obstáculo, né? Não vai ser tudo incrível, não vai ser tudo perfeito. A gente não vai... Estourei em tudo. Nunca fui nerd a ponto de estourar em tudo, mas me superei, eu acredito. Certo, gente? Essa é a conclusão do meu primeiro semestre. Vamos ver o que nos aguarda. Eu já fiz a rematrícula. O valor do semestre continua o mesmo. Mas aí, quando eu for fazer o próximo vídeo, né, do segundo semestre, eu mostro pra vocês os materiais, mostro o valor da mensalidade e as disciplinas que a gente vai ter, porque nesse segundo semestre a gente vai ter anatomia, eu acho que chama descritiva, que aí tem coração, outras coisas diferentes, e o pessoal diz que é mais fácil. Vamos ver, né? Vamos ver. Gente, e é isso. Eu quero agradecer aos apoiadores do canal, porque vocês sabem que essa ajuda que vocês dão ajuda muito em tudo da faculdade, né? Porque, gente, é muito gasto. Eu tenho a ajuda do meu pai, que não tem como eu agradecer aqui, porque meu pai não assiste meus vídeos, não sabe nem que eu existo no YouTube. Mas vocês, apoiadores que me acompanharam esse semestre todo, minha gratidão a vocês, a quem acompanhou, a quem comentou. Vamos lá pro próximo semestre, eu espero que seja bom. E que todo mundo esteja aí, que todo mundo esteja aqui me apoiando. Deixando uma palavra de força pra você seguir. Galera, comenta aí alguma coisa. O que você achou do semestre? O que você achou do que eu contei? O que vocês fariam nessa situação de prova? Vocês iriam? Acho que eu desisti muito fácil. Eu sempre fui assim, de tipo assim, acordei, não vou. Sempre tem um estalo na minha cabeça de tipo assim, não, ou vai, sabe? Eu acho que é isso que eu falo pros meus amigos na faculdade. Agora a gente já é parça, né? Eu já tenho meus parceiros. E a gente conversa bastante que quando a gente faz alguma coisa, a gente tem um sentimento que ele fala pra você assim, vai dar certo, ou deu certo, essa prova foi top, eu arregacei. Ou tipo assim, não fui muito bem nessa prova, não tenho certeza que eu não fui. Vocês têm isso, eu tenho isso. Então, hoje eu acordei e pensei pra mim assim, não é pra mim fazer isso aí. E já deu errado no começo. Então, vamos fazer de novo, vamos fazer bem feito, vamos fazer valer a pena esse dinheiro, porque, né? O que custa eu fazer de novo? Vou aprender mais. Já tenho bastante coisa na minha cabeça, talvez uma próxima eu tenha 100% de certeza do que eu tô fazendo, certo? Se você gostou, deixa o like. Gente, eu choro sempre. Vocês vão ver aqui no segundo semestre, no terceiro, quarto, quinto. No estágio vai ser sempre eu chorando assim, normal. Se você gostou, deixa um like. Se inscreve se você não for inscrito. Torne seu apoiador se você puder. Sejam que demais, turma. Sejam que demais. A gente se vê numa próxima. Fiquem com Deus. E tchau. And when you get bored,